Uma noite gelada de inverno no interior do Rio Grande do Sul. Carlos Alberto Ferreira, aos 68 anos, acabava de sair de mais uma reunião de negócios em sua vinícola, a maior produtora de vinhos finos da região da Serra Gaúcha. Enquanto seu motorista buscava a caminhonete, algo inusitado aconteceu. Nos fundos do galpão de envasamento, entre caixas de madeira empilhadas e barris velhos, Carlos ouviu um choro abafado. Não era um choro qualquer. Era o som desesperado de uma criança tentando se manter aquecida na temperatura que beirava os 2 graus. Carlos Alberto não era homem de parar por nada. Construiu sua fortuna de dezenas de milhões, pisando em quem fosse necessário. Sua reputação na região era de um fazendeiro implacável, que expandiu seus negócios desde vinícolas até frigoríficos e plantações de soja. Mas aquele choro mexeu com algo adormecido dentro dele. Aproximou-se devagar e ali, encolhido entre sacos de estopa velhos e papelões, estava um menino de aproximadamente 7 anos. O guri tinha cabelos castanhos desalinhados, olhos claros assustados e tremia violentamente. Vestia apenas uma camiseta surrada e uma calça rasgada, completamente inadequada para o frio do inverno gaúcho. Carlos perguntou o nome dele em voz firme, mas o menino apenas chorava e se encolhia mais. Foi quando Carlos notou algo que fez seu coração disparar. No pulso fino do menino havia uma pulseirinha de linha vermelha já desbotada, daquelas de proteção que as mães fazem. Mas não era isso que chamou sua atenção. Era uma pequena marca de nascença no pescoço da criança. Uma marca em formato de meia-lua, exatamente igual à que sua falecida esposa Maria tinha, e igual à que sua filha Júlia tinha antes de desaparecer há 8 anos. Sua mente começou a trabalhar freneticamente. Júlia havia fugido de casa aos 19 anos, após uma briga devastadora sobre seu namorado, um peão de estância que Carlos considerava inadequado para a família Ferreira. Ele a deserdou naquela noite, disse coisas terríveis, palavras que jamais poderia retirar. Ela saiu chorando na chuva e nunca mais voltou. Durante anos, Carlos contratou detetives, vasculhou cidades do interior, percorreu estradas vicinais, mas Júlia havia simplesmente desaparecido. E agora, diante dele, estava aquele menino, aquela marca, aqueles olhos que pareciam espelhar os olhos de Maria. Carlos sentiu as pernas fraquejarem, tirou o próprio casaco de couro e envolveu o menino, que continuava tremendo. Pela primeira vez em décadas, Carlos Alberto Ferreira sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Pegou o garoto no colo, sentiu o corpinho gelado e desnutrido e caminhou rapidamente em direção à caminhonete. O motorista, seu Ademir, arregalou os olhos ao ver o patrão carregando uma criança suja e abandonada. Carlos apenas disse com voz embargada: "Leva-nos para o hospital de Caxias, agora, e liga para a doutora Helena, diz que é urgente." Durante o trajeto pela estrada escura da serra, Carlos segurou o menino contra o peito, sentindo o coração pequeno bater acelerado. O garoto havia parado de chorar e agora apenas olhava para Carlos com aqueles olhos enormes, cheios de medo e confusão. Carlos sussurrou baixinho: "Fica tranquilo, guri. Ninguém vai te machucar mais." E naquele momento, algo dentro dele que estava morto há 8 anos começou a despertar. No Hospital Regional de Caxias do Sul, a doutora Helena Rodrigues já esperava na emergência. Ela era médica da família Ferreira há mais de 20 anos e conhecia bem a história de Júlia. Quando viu Carlos entrar carregando aquele menino, seu rosto profissional não conseguiu esconder a surpresa. A criança foi imediatamente examinada. Hipotermia leve, desnutrição, desidratação, alguns hematomas antigos. Nada que colocasse a vida em risco imediato, mas sinais claros de abandono prolongado. Enquanto a equipe médica cuidava do menino, Carlos ficou do lado de fora da sala, caminhando de um lado para outro como um leão enjaulado.
Seu Ademir tentou oferecer café, mas Carlos recusou. Sua mente estava em outro lugar, em outro tempo. Lembrava do dia em que Júlia nasceu, da alegria de Maria ao segurar a filha nos braços. Lembrava das tardes em que a menina corria pelos parreirais, rindo e perseguindo as borboletas. Lembrava também da adolescente rebelde que questionava tudo, que queria viver sua própria vida, que se apaixonou por um rapaz simples contra todos os planos que Carlos tinha para ela. E lembrava principalmente daquela noite maldita. Você não passa de uma decepção. Se sair por aquela porta com esse vagabundo, nunca mais volte. Foram suas últimas palavras para a filha. O orgulho, a teimosia, a arrogância de um homem acostumado a controlar tudo. E Maria, sua esposa, já doente do coração, não suportou ver a família se despedaçar. 3 meses depois do sumiço de Júlia, Maria teve um infarto fulminante. Carlos ficou sozinho na casa grande da fazenda, cercado de empregados, mas completamente solitário. Construiu mais riqueza, expandiu os negócios, mas a mansão continuava vazia. A doutora Helena saiu da sala e encontrou Carlos com o rosto nas mãos. Carlos, o menino está estabilizado, mas precisamos conversar. Eles se sentaram numa sala privativa. Helena explicou que o garoto estava em choque emocional. Não conseguia falar muito, apenas sussurrou que se chamava Miguel. Não sabia o sobrenome, não sabia onde morava, não sabia onde estava a mãe, só repetia: a mãe foi embora, a mãe não volta mais. Carlos sentiu o peito apertar. Doutora, eu preciso saber. Aquela marca no pescoço dele, preciso de um exame de DNA. Preciso saber se ele é... Helena colocou a mão no ombro de Carlos. Já pediu os exames, mas Carlos, independente do resultado, essa criança foi abandonada. O conselho tutelar já foi acionado. Amanhã cedo, eles vão buscar o menino e levar para um abrigo enquanto investigam a situação. Não. A palavra saiu firme, definitiva. Ele não vai para abrigo nenhum. Eu vou cuidar dele. Helena suspirou. Carlos, você sabe que não é assim que funciona. Existem protocolos, processos legais. Eu não ligo para protocolos. Esse menino pode ser meu neto. Ele pode ser o filho da Júlia. E eu já perdi 8 anos. Não vou perder mais 1 minuto. A doutora conhecia bem aquele tom de voz. Era o tom de um homem acostumado a conseguir o que quer. Vou ver o que posso fazer. Mas você vai precisar de advogados. Bons advogados. Carlos já estava discando no celular antes mesmo dela terminar a frase. Aquela noite, ele mobilizou sua equipe jurídica inteira. Enquanto isso, pediu para ver Miguel. O menino estava deitado numa cama hospitalar, limpo, vestindo um pijama emprestado, tomando soro. Quando viu Carlos entrar, seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Carlos se aproximou devagar e sentou na beirada da cama. Oi, guri, tá se sentindo melhor? Miguel assentiu levemente. Sua voz saiu fraca. O senhor vai me levar de volta para a rua? Carlos sentiu algo se partir dentro dele. Segurou a mãozinha pequena e disse: Nunca. Você não vai voltar para a rua nunca mais. Eu te prometo. 2 dias se passaram numa velocidade angustiante. Carlos não saiu do hospital. Montou um verdadeiro quartel-general numa das salas privativas, de onde comandava seus negócios e coordenava seus advogados. O exame de DNA foi expedido em caráter de urgência, graças aos seus contatos, mas ainda levaria alguns dias para ficar pronto. Miguel foi liberado da emergência, mas ficou internado para observação e recuperação nutricional. Carlos passava horas ao lado da cama do menino, simplesmente observando. Aos poucos, Miguel começou a falar. Sua história era de partir o coração. Ele morava com a mãe numa casa pequena em Farroupilha, numa vila afastada. O pai ele nunca conheceu. A mãe dizia que tinha ido embora antes dele nascer. A mãe trabalhava como faxineira, limpando casas, e às vezes sumia por dias. Miguel ficava sozinho, aprendeu a se virar desde pequeno.
Há um mês, a mãe começou a ficar doente. Tossia muito, emagrecia, ficava cada vez mais fraca. Até que numa manhã, ela disse que precisava ir para Porto Alegre se tratar. Deixou Miguel com uma vizinha, mas depois de 2 semanas, a vizinha disse que não podia mais ficar com ele. Colocou o menino num ônibus para Caxias. Disse que lá ele encontraria instituições que poderiam ajudar. Miguel desceu do ônibus perdido, assustado, sem saber para onde ir. Perambulou pelas ruas por dias, dormindo em qualquer canto, comendo restos que encontrava. Até que naquela noite gelada, se escondeu nos fundos da vinícola, onde Carlos o encontrou. "E sua mãe, guri, como ela era?" perguntou Carlos com a voz trêmula. Miguel pensou um pouco. Ela era bonita, tinha cabelo comprido castanho, e ela cantava. Quando não estava doente, ela cantava para as parreiras, dizia que assim as uvas ficavam mais doces. Carlos sentiu o mundo girar. Júlia costumava fazer exatamente isso quando criança. Cantava enquanto ajudava na colheita. Dizia que as plantas cresciam melhor com música. "Miguel, você sabe o nome completo da tua mãe?" O menino balançou a cabeça. "Todo mundo chamava ela só de Ju, mas uma vez eu vi num papel escrito Júlia. Júlia alguma coisa." As lágrimas finalmente caíram pelo rosto envelhecido de Carlos. "Júlia Maria Ferreira", ele sussurrou. "Esse era o nome dela, né?" Miguel olhou confuso. "Acho que sim. O senhor conhecia minha mãe?" Carlos não conseguiu responder. Apenas abraçou o menino com força. E pela primeira vez em 8 anos, chorou. Chorou pela filha que expulsou de casa. Chorou pela neta que nunca conheceu. Chorou pelos anos perdidos. Chorou pelo neto que quase perdeu também. No 3º dia, o resultado do DNA chegou. Carlos estava sozinho no escritório improvisado quando abriu o envelope. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Leu uma vez, leu 2, leu 3 vezes. Probabilidade de parentesco avô-neto, 99,98%. Miguel era seu neto, Júlia era a mãe. Toda aquela dor, toda aquela culpa, toda aquela perda se materializou naquele número. Mas também havia algo mais: esperança. Carlos correu para o quarto de Miguel. O menino estava sentado na cama, desenhando num papel que uma enfermeira havia dado. Quando viu Carlos entrar com o rosto vermelho e os olhos inchados, se assustou. "Tá tudo bem, seu Carlos?" Carlos se ajoelhou ao lado da cama, ficando na altura do menino. "Miguel, eu preciso te contar uma coisa muito importante. Tua mãe, a Júlia, ela é minha filha. Minha filha que eu perdi há muito tempo. E isso significa que tu é meu neto." Miguel processou a informação devagar. "Meu vô?" Carlos assentiu, incapaz de falar. "Mas minha mãe nunca falou de você." "Eu sei, guri, e isso é culpa minha. Eu fiz coisas muito erradas, mas agora eu encontrei tu. E eu vou fazer tudo certo dessa vez, eu prometo." As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Com o DNA em mãos e uma equipe de advogados trabalhando dia e noite, Carlos conseguiu a guarda provisória de Miguel. A casa grande da fazenda, que há anos era apenas um mausoléu de memórias, voltou a ter vida. Carlos contratou uma pedagoga, uma psicóloga infantil, reformou um quarto inteiro para Miguel, encheu de brinquedos, livros, roupas. Mas o mais importante, passou a dedicar todo o seu tempo ao menino. As reuniões de negócios ficaram em segundo plano. As viagens foram canceladas. Carlos queria recuperar cada segundo perdido. Miguel, no entanto, era uma criança machucada. Tinha pesadelos constantes. Acordava no meio da noite gritando, procurando pela mãe. A psicóloga explicou que o trauma do abandono seria longo de curar. Carlos tinha paciência infinita. Todas as noites ficava no quarto até Miguel dormir. Lia histórias, cantava canções antigas que Maria costumava cantar. Aos poucos, o menino começou a se abrir. Sorria mais, brincava no jardim, ajudava Carlos a cuidar das parreiras exatamente como Júlia fazia.
Mas a pergunta que atormentava Carlos persistia: onde estava Júlia? Ele colocou seus melhores investigadores trabalhando. Vasculharam Porto Alegre, verificaram hospitais, abrigos, qualquer lugar onde uma mulher doente e sozinha pudesse estar. Semanas se transformaram em meses. Miguel já estava adaptado à nova vida. Frequentava uma escola particular em Caxias, tinha amigos, voltou a ser uma criança. Mas às vezes olhava pela janela com olhos tristes e perguntava: minha mãe vai voltar, vô? Carlos não sabia o que responder. Até que numa tarde de março, o telefone tocou. Era Rodrigo, o investigador particular. Senhor Ferreira, encontramos algo. O Hospital São Lucas, em Porto Alegre, tem registro de internação de uma Júlia Maria, sem sobrenome, há 3 meses. Ela deu entrada com tuberculose avançada. O coração de Carlos disparou. E onde ela está agora? Silêncio do outro lado. Senhor, ela faleceu há 2 semanas. Está registrada como indigente no necrotério municipal. Ninguém reclamou o corpo. Carlos sentiu o chão sumir sob seus pés. Júlia estava morta. Morreu sozinha, doente, longe de casa. E ele nem teve a chance de pedir perdão. Naquela noite, Carlos não conseguiu jantar. Ficou na biblioteca, olhando fotos antigas de Júlia criança. Miguel o encontrou lá, sentou no seu colo sem pedir licença. Vô, por que tá chorando? Carlos abraçou o neto com força. Tenho uma notícia triste, guri. Tua mãe, ela estava muito doente. E ela não conseguiu melhorar. Ela se foi para o céu ficar com tua avó Maria. Miguel ficou em silêncio por um longo tempo. Então perguntou: ela está sofrendo lá? Não, guri, lá não tem sofrimento. Ela está em paz. Então tá bom. Ela sofreu muito aqui. Eu não queria que ela sofresse mais. A sabedoria inocente da criança quebrou Carlos completamente. Eles choraram juntos, avô e neto, unidos pela perda, mas também pela descoberta um do outro. No dia seguinte, Carlos providenciou um funeral digno para Júlia. Trouxe o corpo para ser enterrado ao lado de Maria, no cemitério da família em Farroupilha. Foi uma cerimônia pequena, apenas Carlos, Miguel, alguns funcionários antigos que lembravam da menina. Carlos colocou flores sobre o caixão e sussurrou: me perdoa, filha. Me perdoa por tudo. Eu vou cuidar do teu guri. Eu prometo que vou fazer por ele tudo o que não fiz por ti. Miguel segurou a mão do avô e disse: ela te perdoou, vô. Ela me contou que te amava. Só tinha medo de você não gostar dela mais. Carlos olhou para o neto. Ela disse isso? Disse que um dia a gente ia se encontrar de novo. 1 ano se passou desde aquela noite gelada em que Carlos encontrou Miguel. A transformação foi completa. O menino desnutrido e assustado agora era um guri saudável, esperto, cheio de vida. Tirava notas excelentes na escola, tinha amigos, praticava esportes, mas mais importante, tinha uma família. Carlos também mudou. O homem amargo e controlador deu lugar a um avô dedicado e presente. Reduziu drasticamente seus compromissos profissionais. Delegou a gestão dos negócios para executivos de confiança. Seu propósito agora era outro: ser o avô que Miguel merecia e o pai que Júlia nunca teve. Numa tarde ensolarada de inverno, avô e neto caminhavam pelos vinhedos. Miguel corria entre as parreiras, imitando os sons dos pássaros. Carlos observava com um sorriso no rosto, algo raro de se ver nos últimos anos. Vô, quando eu crescer, vou cuidar das parreiras com você, gritou Miguel. Vai sim, guri, tudo isso aqui vai ser teu um dia. Miguel parou e voltou para perto do avô. Mas, vô, você não pode ir embora igual minha mãe e minha avó. Você tem que ficar comigo. Carlos se ajoelhou, ficando na altura do menino. Vou ficar, guri. Vou ficar aqui com tu o máximo que eu puder. E mesmo quando eu me for, tu vai lembrar de mim, igual tu lembra da tua mãe. Eu lembro dela todo dia. Ela era a melhor mãe do mundo. E ela te amava muito.
Ela fez tudo o que podia por ti. Eu sei. E agora você faz tudo por mim. Então eu tenho muita sorte, né? Tive a melhor mãe e agora tenho o melhor vô. Carlos abraçou Miguel com força, lutando contra as lágrimas. Naquele momento, observando o sol se pôr sobre os vinhedos da Serra Gaúcha, Carlos Alberto Ferreira entendeu algo fundamental. O verdadeiro poder não estava nos milhões acumulados, nas propriedades, nos negócios. Estava ali, naquele abraço, naquele amor reconquistado, naquela segunda chance que a vida lhe deu. Ele havia perdido uma filha por orgulho e teimosia, mas encontrou um neto por destino e redenção. E dessa vez, ele não ia desperdiçar a oportunidade. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Carlos foi até o quarto que havia sido de Júlia e que estava intocado há 8 anos. Abriu as janelas, deixou o ar fresco entrar. Pegou um porta-retratos com uma foto de Júlia sorrindo aos 15 anos nos vinhedos. "Obrigado, filha", sussurrou. "Obrigado por me dar esse presente. Obrigado por me dar a chance de consertar tudo. Eu vou cuidar bem do Miguel. Eu prometo." E pela primeira vez em anos, Carlos saiu daquele quarto sem o peso esmagador da culpa. Ainda doía, sempre doeria. Mas agora havia algo mais forte: gratidão, amor e propósito. No quarto ao lado, Miguel dormia tranquilo, seguro, amado. Sonhava com a mãe cantando nas parreiras, com o avô lhe ensinando sobre as uvas, com uma vida cheia de possibilidades. E em algum lugar, talvez, Júlia e Maria sorriam juntas, sabendo que finalmente a família estava reunida de novo, de um jeito diferente, mas ainda assim completa. O verdadeiro poder não está no dinheiro, está no amor que transforma, no perdão que liberta e nas segundas chances que a vida nos dá quando menos esperamos. E se você chegou até aqui nessa história, talvez seja hora de refletir sobre suas próprias relações familiares. Quem você precisa perdoar? Quem você precisa abraçar? Não espere o tempo passar. Não deixe o orgulho roubar o que realmente importa. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu comentário aqui embaixo contando. Se inscreve no canal Enigmas do Poder e do Dinheiro, porque toda semana trazemos histórias reais e inspiradoras sobre como a vida nos ensina lições que nenhum dinheiro pode comprar. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E compartilha essa história com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Até a próxima história. E lembra, o maior tesouro não está no banco, está ao nosso lado.